Gente, a paz do Senhor Jesus, olha nós aqui, dia corrido, mas estamos aqui, glória a Deus. Ontem a gente falou sobre o Gideão, sobre a separação que Deus fez na vida dele, tirando algumas pessoas, para que essas pessoas não pudessem, por serem muitas e por estarem ali, ficarem autoconfiantes, achando que Gideão ia vencer por causa deles. Então Deus separou para mostrar para eles que a honra e a vitória é o Senhor quem dá. Amém? E Gideão venceu. Agora eu quero ler mais uma parte dessa passagem. Eu amo essa passagem para o teu coração. Que Deus falava comigo ontem. Ontem foi muito rápido. Tem sido muito rápido porque está tarde, os dias são corridos. E é muito difícil. Deixa eu falar um negócio pro seu coração. É muito difícil você tirar um tempo para Deus num dia corrido. E quando o dia tá difícil, é mais difícil ainda. Mas quando você também tá passeando, se divertindo, também é muito difícil. Por quê? Porque as coisas vão tirando o seu foco. Então, tirar um momento para Deus no dia comum é difícil. Tirar um momento para Deus no momento de luta é difícil. Mas tirar um momento para Deus no dia que você está de férias, tranquilo, tirou o dia para descansar. E nesse dia tirar um momento para Deus. Agora, se você tira um momento para Deus, no momento de desespero, quando você precisa muito de um socorro de Deus, você consegue tirar um momento para Ele, para pedir, para clamar, para gritar. Então, por que no momento de alegria você também não pode tirar um tempo para Ele? Deus falava isso ao meu coração hoje. Eu falei, Senhor, eu quero tirar o nosso tempinho. E hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei. Não falei o tanto que eu queria falar com Ele, mas falei com Ele. E quero trazer essa palavra aqui para o seu coração. Amém? A gente vai continuar lendo em Juízes. Eu vou te contar outra parte da história de Gideão. Essa passagem é tremenda. Se eu fosse você, lia Juízes, de 1 ao 7. É tremenda essa passagem, gente. É tremenda. A gente vai ler aqui no 6, a gente vai voltar um pouquinho que eu quero te contar uma coisa aqui, como Deus fez essa escolha. Tudo tem um processo, gente. A gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não quer passar pelo processo. Se você ler o processo, eu vou trazer um pouco hoje, trouxe ontem, se você não viu, viu de ontem. E se Deus nos dá graça, e se for da vontade dele, amanhã eu trago mais um pedaço, para você entendendo que não existe super-homem, nem super-mulher. Existem pessoas lutando para melhorar. E Gideão passou todo um processo. Foi escolhido e passou por todo esse processo e venceu com o Senhor. E eu quero te contar uma passagem aqui, ó. Eu vou ler Juízes 6, eu vou ler o 12, o 13 e o 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Isso aqui é tremendo, gente. A gente vendo a história de Gideão vencendo é uma coisa, mas a gente conhecer o processo é outra bem diferente. Aqui é o início. Aqui é o início. A palavra nos conta, olha que tremendo isso aqui, que Gideão malhava trigo escondido no lagar. Lagar não é o lugar para malhar o trigo. Lagar é o lugar para preparar as uvas, para fazer o vinho. Mas Gideão estava lá escondido, malhando. Por quê? Como eu disse ontem, esse povo estava cercado pelo inimigo, sitiado pelo inimigo, que eram muitos, muitos, muitos. Como eu disse ontem, a Bíblia fala como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Tantos que não se podiam contá-los. Tanto os homens como os camelos. Depois você dá uma passada lá.
Eles estavam sitiados pelo inimigo. E tudo que eles faziam, gente, o inimigo vinha e roubava. Então, se eles malhassem o trigo, no lugar do trigo, o inimigo ia ver que tinha trigo, cereais, e eles iam e roubavam. O que Gideão fez? Pegou esse trigo, que era pouco, já não tinha. Olha isso aqui, gente. Já não tinha. E o inimigo ainda vem para roubar o que você tem. Você já tem tão pouco. E o inimigo vem para tirar o que você tem. A gente fala assim, do jeito que tá, não pode ficar pior. O inimigo não conhece essa palavra, não. Até porque a intenção dele é piorar, até levar a gente ao zero, ao fracasso total. E a Bíblia diz que ele malhava o trigo escondido no lugar, para salvar dos medianitas. Porque como não era tempo de uva, ninguém ia procurar trigo lá. Tá entendendo isso? Foi uma estratégia que ele teve. Sabe para quê, gente? Para ajudar, porque o povo estava com fome. Isso aqui é muito tremendo, porque Gideão, ele estava escondido no lugar assim. Muitos falam que era covardia, porque ele era medroso. Só que por mais que ele fosse ou medroso, ou covarde, ou seja lá o que dizem, o que eu vejo dizendo, eu prestei atenção num detalhe aqui. Ele pode estar com medo, mas está trabalhando. Ele pode estar sendo acuado, mas está trabalhando. Ele pode estar sendo oprimido pelo inimigo, mas está trabalhando. Sabe quando você está sem forças, cercado de todos os lados, mas está lutando? Gideão estava lutando, gente. O resto do povo que tinha, a comida que tinha, ele não queria que o inimigo levasse. Ele estava trabalhando em prol do povo, porque o povo tinha fome. Então ele estava acuado, sem condições, com medo, acredito. Mas estava com a mão na massa. Tá entendendo isso aqui? Por muito menos a gente desiste de tudo. O inimigo nos cerca ali e a gente chachuta tudo. Ele está lá nessa situação aqui, mas está pensando no próximo, mas está pensando no povo que estava com fome, escondido, acuado, com medo, mas trabalhando. Não para. Sabe quando você olha para você e fala, não aguento mais? Eu não aguento mais. Eu estou tão cansado, mas continua fazendo. Continua trabalhando, continua ajudando, continua amparando, continua se preocupando. É assim que Gideão estava. Sabe? De repente, Gideão hoje é você. O Gideão que está aí, acuado, mas fazendo. Por mais que você diga, não façam mais, você continua fazendo. Sabe o que é isso? É Deus na sua vida. Deus, puro e simples. O salmista diz assim, porque ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele pega você cansado, te dá força. Agora preste atenção, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você não tem nada. Como é que você vai multiplicar nada por nada? Só Deus, gente. Você não tem nada. Ele vem, te dá e ainda multiplica. É Deus na sua vida, é por isso que você não desiste. E Gideão estava lá, nessa posição. Aí aparece o anjo do Senhor. Toda vez que a Bíblia fala do anjo do Senhor, gente, quando fala do anjo é o anjo, mas quando ela fala o anjo do Senhor lhe apareceu, a Bíblia está falando aqui do próprio Jesus, o próprio Deus. Vai ser tremendo, gente. Eu acho lindo. A primeira coisa que ele fala para Gideão é ele aparece dentro lá onde Gideão está malhando o trigo lá, escondido, acovardado, com medo. E ele diz para ele assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha, imagina, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele fala, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tanta luta? Onde estão as suas maravilhas que os meus pais contaram? Dá para entender que Gideão não tinha muita intimidade, né, gente? Parece que Gideão não tinha muita intimidade, porque ele não viveu nada. Ele lembrou do que os pais contaram. Então, ele mesmo não tinha muitas experiências com Deus. Pode ser você esse Gideão hoje.
que ainda não tem tantas experiências com o Senhor, mas o Senhor está preparando você. Coisa linda, né? E o anjo diz, o Senhor é contigo. E ele diz, não tem como. Se você continuar lendo, você vai ver que ele vai dizer assim, como? Porque o anjo diz, o Senhor é contigo, e você vai livrar Israel desses inimigos, desses medianitas. Ele diz, como eu vou fazer isso? Eu sou o menor da minha casa. Olha, pensa nisso aqui. Ele diz, eu sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre de Manassés. E o anjo diz, pois você vai conseguir, porque eu sou contigo. Não te enviei eu? Não fui eu quem te enviei para essa missão? Não fui eu que te deu essa direção? Não fui eu que te deu esse ministério? Não fui eu quem te deu essa família? Eu vou te dar alguma coisa que você não consiga manter? Que eu não te ajude a manter? Eu vou te dar um sonho que eu não possa te ajudar a realizar? Eu vou te dar um propósito que eu não vou te ajudar a cumprir? Que eu sei que nós dois juntos vamos fazer? E ele diz, eu sou contigo. E eu quero dizer 3 lições aqui para o meu coração, para o seu coração. Primeiro, escondido e trabalhando. Não desista, não desanime, continue fazendo. Até mesmo nos dias que você achar que é mais impossível, continue fazendo, porque eu acredito piamente que Deus olhou para aquele homem naquela situação, mas não desistia. Um dos motivos para Deus escolher um Gideão da vida, você, é porque a gente está na luta, mas não desiste. Então não desista. Não, como dizem aí, não pendure as chuteiras, não pare, continue. Peça força, porque Ele multiplica, Ele dá e ainda multiplica. Segunda coisa que me fala, que é o meu coração. Ele diz assim, o Senhor é contigo. Você tem que entender que independente da luta, Deus é contigo. Ele não mudou. Ele continua vendo você, vendo o seu coração, vendo a sua luta. Continua. Deus é contigo. E a terceira coisa que ele diz aqui, para o meu e para o teu coração. Olha que coisa tremenda que ele diz assim para ele, assim, ó. Vai nessa tua força. É do seu jeito. É nos seus limites. Deus não está contando com super-homem. Uma mulher maravilha. Com alguém muito forte, muito valente, muito prendado. Ele está dizendo, vai nessa tua força. É na sua força, não é com a força do outro. Não é com o poder do outro, não é com a graça dos outros. É na tua força. É do seu jeito. É no seu tempo que Ele vai te honrar. É com o que você tem. Você está entendendo isso aqui? A gente fica tão vislumbrado com o que fulano faz, ciclano faz, fulano é assim, fulano é forte, fulano é isso, eu não sou nada. Ele está dizendo, vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, varoa valorosa. Nessa tua força. Devagar, mas indo. Devagar, mas caminhando. Talvez até caindo. Hoje, tropeçando. Fraco ainda, porque as suas forças ainda são poucas, mas é nessa força sua pouca aí que você vai continuar e Ele vai te honrar, porque nós vimos ontem que Deus separou, tirou as pessoas, tirou muita gente da vida de Gideão, separou muita gente, porque tem horas que Deus precisa separar na minha vida e na sua vida. E deixou assim um número muito reduzido. E para todos ao redor, é impossível Gideão ter vencido. Só que Gideão venceu. E ele não fez nada, gente. Quem venceu a guerra para ele foi o Senhor. Porque ele diz assim, ó. E tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aquele exército imenso. Era como se fosse um homem. Sabe por quê? Porque o grande estava com o Gideão. Maior era o exército dele de um homem só. Porque Deus estava no negócio. Não te enviei eu. O Senhor está te dizendo, não foi eu que te enviei. Está temendo o inimigo por quê?
Eu sou contigo e não estou contando com seus superpoderes. Estou contando com a sua persistência. Com medo, mas trabalhando. Acuado, mas trabalhando. Agoniado por muitas das vezes, pronto a desistir, mas ainda assim lutando. Você está entendendo isso aqui? Nem tanta intimidade com Deus Gideão tinha. Nem tanto ele tinha, porque ele diz, meus pais contaram. Ele mesmo com Deus não tinha um tete a tete. Você está se achando pequeno? Eu não tenho essa experiência com Deus, eu não tenho essa intimidade com Deus ainda, mas ele já está aí te vendo malhando o trigo no lagar. Ele já está aí te vendo lutando. Ele tem contemplado. E uma hora dessa, ele vai descer aí para dizer, olha, eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. E você vai vencer todas essas lutas. Porque eu te enviei. Então não desista. Continue trabalhando. Não esqueça de que Ele está com você. E não se preocupe em ser maior, melhor e nem mais forte. Mas continua indo nessa tua força. Que o Senhor é quem peleja as tuas guerras. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Deus é muito perfeito na minha vida. E com a minha pouca força, com a sua pouca força, a gente vai continuar lutando e trabalhando. E o resto, Deus vai prover. Porque quem ganhou aquela batalha com aquele exército imenso foi o Senhor Jesus. Amanhã eu te conto como. Amanhã eu vou ler, se Deus nos permitir. Se Ele mudar a história, Ele muda, Ele pode. E a gente conta outro dia. Amém? Mas Ele venceu. De forma tremenda aquele exército. E Deus o honrou tremendamente. Pequeno, família mais pobre, com medo, acuado, escondido. Mas o coração Deus conhecia. Deus te conhece por dentro. Deus te conhece por dentro. E o que importa é o que Ele pensa de você. Vá nessa tua força. Vá nessa tua força em nome de Jesus. Não desista. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Te guarde, guarde a tua casa, guarde os teus sonhos, os teus projetos. Deus é contigo. Creia em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, gente. Glória a Deus.